Magnífico Reitor, Excelentíssimo Senhor Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Excelência, Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Excelência, Excelentíssimo Senhor Presidente do Governo Regional da Madeira, Excelência, Excelentíssimo Senhor Presidente do Conselho Geral, Excelentíssima Senhora Administradora, digníssimas autoridades académicas, civis, militares e religiosas, caros colegas, professores e funcionários. Celebrar mais um aniversário desta universidade é sempre motivo de orgulho para toda a comunidade académica e para a nossa região, país e mundo. Afinal, a nossa instituição tem-se afirmado progressivamente no cenário nacional e internacional. É notória a predisposição que a UMA tem, também ao estar inserida numa região com as valências da Madeira, entre discentes e docentes de todo o mundo. Esta instituição tem contribuído particularmente para o desenvolvimento da região, não só pela oportunidade oferecida a toda a população de adquirir mais conhecimento através de uma formação superior com qualidade, sem os constrangimentos da escolha para uma universidade continental, mas também por atrair profissionais especializados de várias regiões e países. Há que valorizar este grande trabalho da UMA pela nossa região. Apesar da evolução da Universidade da Madeira nos últimos anos, há ainda um longo caminho a percorrer e muito trabalho a ser realizado. Os estudantes e antigos estudantes, através da Associação Académica da UMA, têm colaborado nesse trabalho, desenvolvendo centenas de iniciativas todos os anos. Uma delas, a imprensa académica, pretende fomentar a investigação científica na UMA e divulgar os seus trabalhos, além de aproximar o leitor do conhecimento científico que não pode ficar restrito a um círculo próximo do ensino universitário. A abertura da academia à comunidade é um aspecto fundamental para o reconhecimento da importância do trabalho desta casa, funcionando simultaneamente como um impulsionador de evolução e crescimento da UMA. Numa região onde as livrarias carecem de publicações regionais, que bom exemplo é para os possíveis futuros estudantes e instituições externas se depararem com uma obra produzida cá, na Universidade da Madeira. Outra das iniciativas da AUMA é a dinamização de vários projetos na área da cultura e do turismo que assentam na promoção da Madeira enquanto destino da excelência. Esse objetivo é garantido através da valorização do seu património e da integração em programas transeuropeus que têm possibilitado a recepção de jovens, muitos que são antigos estudantes universitários, para as nossas iniciativas. Esses projetos de voluntariado, através da capacitação dos nossos jovens, com formação, experiência profissional e pessoal que proporcionamos, também permitem o financiamento de projetos de apoio social aos nossos colegas da UMA. São programas que a UMA tem submetido e que estão a ser aprovados pelas agências nacionais de diversos países europeus. O dinamismo desta instituição associativa só é possível graças a um bem preciosíssimo, apesar de escasso e, infelizmente, pouco valorizado no nosso país, o trabalho voluntário e dedicado de um conjunto de estudantes e antigos estudantes da UMA. É esta equipa que trabalha ao serviço da sua academia, mas essencialmente em prol dos seus pares, no acompanhamento e apoio nas suas dúvidas, anseios e dificuldades. Esse é o nosso papel. Esta semana terminámos mais um inquérito sobre as principais dificuldades que os nossos colegas enfrentam. É preciso conhecer para atuar, e é com base nos números que afirmo. Quase metade dos inquiridos, estudantes bolseiros e não bolseiros da UMA, confessaram ter sentido dificuldades económicas durante o presente ano letivo. Apesar de uma ligeira diminuição comparativamente ao ano transato, os valores mantêm-se altos, principalmente ao nível dos estudantes bolseiros, onde mais de 50% afirmaram que, apesar de terem apoio da ação social, estão a vivenciar um cenário financeiro difícil face a todas as obrigações económicas que têm que honrar. Mais alarmantes são as percentagens de alunos que responderam afirmativamente quando questionados sobre a possibilidade de terem que abandonar o ensino superior devido a dificuldades económicas. Cerca de 34% dos alunos bolseiros e 41% dos alunos não bolseiros temem fazê-lo. Apesar dos apoios sociais terem aumentado, o número de estudantes que ponderou e pondera ainda abandonar o ensino superior é dramaticamente muito elevado, sendo que 2015 e 2016, o ano letivo onde esses indicadores foram mais expressivos. Face às dificuldades vividas pelos estudantes,
A AUMA tem procurado consolidar e desenvolver projetos de apoio social. A Bolsa Escolar continua a ser uma preciosa ajuda para os nossos colegas. Este ano letivo, conseguimos oferecer mais de 1000 artigos de material escolar. A Bolsa de Alimentação, com o precioso apoio logístico que recebemos dos Serviços de Ação Social, garante uma refeição diária ao longo de todo um semestre. Consegui agora atingir o número de 20.000 refeições, em pouco mais de 2 anos de existência. Apenas este mês de maio, iremos assegurar mais de 1000 refeições aos nossos colegas. Tal apoio não seria possível sem o trabalho e a dedicação dos meus colegas na AUMA. Através de todos os projetos desenvolvidos, temos conseguido financiar o apoio desta Bolsa. No próximo dia 11 de maio, no Teatro Municipal, os estudantes e antigos estudantes desta Academia, reunidos em palco, homenagearão António Variações, numa ação conjunta com o Conselho de Cultura e para a qual todos estão convidados. O cenário atual desafia-nos a ampliar a nossa atuação no campo social e a AUMA terá grandes surpresas para breve. Manter e aumentar os apoios é sempre o nosso desafio. A Universidade da Madeira tem desempenhado um papel muito importante ao criar mais mecanismos de auxílio aos seus estudantes. Os vários protocolos estabelecidos pela Academia, juntamente com o apoio proporcionado pelo seu Fundo de Emergência, constituem medidas de grande valor para que os estudantes continuem os seus estudos. A Associação Académica da AUMA é um reflexo da sociedade global. Na AUMA possuímos 80 colaboradores, com 9 nacionalidades diferentes e 7 idiomas distintos. Esta diversidade enriquece todos os serviços prestados pela nossa instituição, podendo assegurar que a nossa missão seja plenamente cumprida e que estejamos a estabelecer e a fortalecer as ligações afetivas que unem a AUMA aos seus antigos estudantes. É esse sentimento que nos faz estar hoje a celebrar mais um aniversário. Parabéns a todos os que asseguram que a nossa universidade seja um polo de desenvolvimento na sua região, além de motivo de orgulho dos seus estudantes e antigos estudantes. Parabéns, AUMA. Muito obrigado. Magnífico Reitor, Excelentíssimo Senhor Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Excelentíssimo Senhor Presidente do Governo Regional, Excelências, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Excelentíssimo Senhor General Comandante Operacional e da Zona Militar da Madeira, Senhor Bispo do Funchal, Excelência Reverendíssima, Excelentíssima Senhora Eurodeputada, Excelentíssimo Senhor Presidente do Conselho Geral, Excelentíssima Senhora Professora Elisete Almeida, oradora convidada, Excelentíssimo Senhor Secretário da Direção da Associação Académica, Excelentíssimo Antigo Reitor da Universidade da Madeira, Excelentíssimos membros do Conselho Geral, demais autoridades académicas, civis, religiosas e militares e restantes ilustres convidados, Excelentíssimos docentes, excelentíssimos funcionários, excelentíssimos alunos, minhas senhoras e meus senhores. Hoje temos a feliz oportunidade de celebrar o Dia da Universidade da Madeira, a mais nova instituição de ensino superior público do país, e é por isso um dia em que olhamos o percurso pensado, projetado e decorrido com dedicação e empenho por todos quantos desenvolvem ou desenvolveram a sua atividade de ensino, investigação e formação na nossa universidade. O dia que hoje assinalamos leva-nos a agradecer a cada um dos funcionários desta instituição, docentes e não docentes, bolseiros de investigação e estagiários, que apesar das contrariedades que possam encontrar, se envolveram neste projeto de construção da nossa universidade, que é fundamentalmente um espaço de reflexão, de pensamento, de crítica, de inovação, de debate livre e franco.
É também o momento de pensar ou adaptar os objetivos a alcançar para que esta Academia continue a fazer a diferença na região autónoma da Madeira e no país. Este agradecimento é igualmente extensível aos nossos alunos. Eles são, na verdade, a razão da existência de uma universidade. E são eles que nos colocam o desafio constante de fazer mais e melhor. É com muita satisfação e regozijo que temos tido a ocasião de constatar que muitos dos nossos alunos, tendo concluído o seu percurso académico, têm-se destacado, quer a nível local, quer nacional, quer mesmo internacional, pelo notável papel que desempenham e pelo arrojo e empreendedorismo que os têm caracterizado. Facto que muito engrandece a nossa Academia. Ao longo destes 2 anos, tenho vindo a referir que esta equipa tem a seu cargo a difícil tarefa de governar os destinos da Universidade da Madeira num período de graves restrições financeiras. Seria naturalmente mais simples implementar os objetivos definidos se nos encontrássemos num período de crescimento económico e se nos fosse possível proceder ao cabal recrutamento de recursos humanos, bem como a aquisição de bens e serviços necessários, não só ao exercício corrente, como também ao desenvolvimento e crescimento da instituição e, por consequência, da região autónoma da Madeira. As restrições financeiras, os condicionalismos legais e a complexidade dos procedimentos a que estamos sujeitos tornam mais distante a possibilidade de concretização dos objetivos no curto prazo e requer da parte de toda a instituição a tenacidade e a atenção necessárias para alcançar o crescimento desejado. Naturalmente, sem a prestimosa participação de cada um dos colaboradores, docentes, não docentes, bolseiros e estagiários, tal não seria possível. Continuamos apostados no projeto de simplificação e agilização administrativa, maiormente através da desmaterialização dos processos. Apesar de não ter sido possível empreender este projeto no espaço de tempo que nos parecia adequado, a Universidade, através das suas unidades orgânicas, tem dado passos significativos no sentido de melhoria do serviço que prestamos em termos de eficiência e de qualidade. Com este propósito, tem sido implementada uma série de ações de recolha de indicadores de apoio à gestão, quer ao nível da componente académica, quer ao nível de outras estruturas de funcionamento da Universidade, com o objetivo de melhorar os processos de decisão, o que resulta em ganhos efetivos de produtividade e de análise da informação mais rigorosa e fiável. Esta ação torna-se ainda mais imperiosa neste período de escassez de recursos financeiros e humanos, pois as escolhas e as decisões têm de ser sustentadas e sustentáveis. O processo de criação do Sistema Interno de Garantia da Qualidade, com o apoio do Governo Regional, através da Direção Regional da Economia e Transportes e da Direção Regional da Qualificação Profissional, que agradecemos, continuou ao longo deste ano, tendo resultado na simplificação e na estruturação dos fluxos de processos nas diversas unidades orgânicas. Não posso deixar de voltar a destacar e agradecer a adesão que tem sido prestada a este projeto e ao esforço suplementar que os nossos funcionários, docentes e não docentes, lhe têm dedicado, propondo alternativas e soluções que permitam adequar e aperfeiçoar o conhecimento transversal dos procedimentos administrativos. A Universidade esteve envolvida no projeto comum de gestão documental desenvolvido com as instituições de ensino superior portuguesas e liderado pela Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, cujo objetivo é o de produzir os instrumentos comuns designados como Portaria de Gestão de Documentos e Relatório de Avaliação de Documentação Acumulada, com o propósito de harmonizar o vocabulário a ser usado na classificação e na avaliação, bem como acordar a metodologia, os critérios, os prazos e os procedimentos a seguir por todas as instituições na avaliação, seleção e eliminação da produção documental.
A Universidade da Madeira colaborou desde a primeira hora neste projeto de uma forma empenhada, tendo participado em todas as fases e contribuído para a sua conclusão. Um dos documentos, o relatório de avaliação de documentação acumulada, foi já analisado pelo Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, aguardando-se a sua aprovação pela Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas e consequente implementação nas universidades. No momento em que estão a ser relançados os avisos de abertura para a apresentação de candidaturas aos vários domínios de intervenção no âmbito dos diversos programas de financiamento, foi possível aos serviços da Universidade receber dos nossos docentes as intenções de pedidos de projetos de investigação em parceria com outras entidades regionais e internacionais e submeter 47 candidaturas ao Programa Operacional de Cooperação Territorial Madeira-Açores-Canárias 2014-2020, no brevíssimo período de recepção de candidaturas, facto que muito nos apraz. É de referir a enorme colaboração que obtivemos dos nossos parceiros no esclarecimento e elaboração dos elementos solicitados à operação. Por proposta das Unidades de Assuntos Académicos e da Biblioteca, a Universidade da Madeira passa a disponibilizar no seu repositório científico digital, que se encontra integrado no repositório científico de acesso aberto de Portugal, os mestrados realizados nesta academia, juntando-se assim à informação relativa aos doutoramentos já disponibilizada em regime de acesso aberto universal. Devo novamente referir que a situação económica do nosso país continua a afetar negativamente muitos dos nossos estudantes, que vivem situações de carência económica e que, por isso, merecem a melhor atenção por parte da nossa instituição. Por esta razão, a Universidade mantém o seu objetivo de minimizar situações de abandono por motivos financeiros, tendo, por isso, sido dada continuidade ao programa do Fundo de Apoio de Emergência, que conta com a participação de empresas regionais, que muito reconhecidamente agradecemos. Ainda no âmbito da simplificação e desmaterialização de processos, estão a ser alterados os procedimentos relativos à verificação online de autenticidade de documentos e consequente assinatura digital, o que permite diminuir sobremaneira os prazos de execução. Prosseguimos com a resolução de alterar alguns procedimentos que permitirão reduzir algumas fases na tramitação dos processos, tornando mais eficiente a estrutura administrativa. Não é tarefa fácil e devemos encarar este desafio de forma realista, visto que não só estamos impedidos de proceder ao recrutamento dos recursos humanos que desejaríamos, como também temos consciência das limitações impostas pelo regime de contratação pública. Neste contexto, o contributo de todos os funcionários, docentes e não docentes, é imprescindível para a concretização do nosso projeto institucional. As diferentes perspectivas que as unidades poderão equacionar propiciam, de facto, uma resolução ótima para ajudar a encontrar a melhor solução para os problemas. O que aqui ficou apresentado constitui uma parte significativa da área de intervenção que nos compete desenvolver. Sei, todavia, que em cada momento devemos definir áreas prioritárias de atuação de forma realista e pragmática, bem como considerar as vantagens e as oportunidades que poderão ocorrer. Não devemos, por isso, esquecer o intuito de reforçar a universidade como um ator primordial no desenvolvimento tecnológico, cultural, científico e social da região e do país. Agradeço o esforço e a contribuição de todos quantos desenvolvem a sua atividade nesta instituição. Se bem que muito desse trabalho seja imperceptível, é, todavia, absolutamente necessário ao bom funcionamento e à imagem da Universidade da Madeira. Muito obrigada.
vista já não é a mesma. Excelentíssimo Senhor Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Excelentíssimo Senhor Presidente do Governo Regional da Madeira, Excelências, a vossa presença nesta cerimónia exprime a importância que atribuem a esta instituição e ao seu papel no desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira. Excelentíssimo Senhor Secretário Regional da Educação, Excelentíssimo Senhor Secretário Regional do Ambiente e Recursos Naturais, cara colega, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Excelentíssimo Senhor General Comandante Operacional e da Zona Militar da Madeira, Senhor Bispo do Funchal, Excelência Reverendíssima, Excelentíssima Senhora Eurodeputada, cara colega, Excelentíssimo Senhor Presidente do Conselho Geral, Excelentíssima Senhora Professora Inisete Almeida, oradora convidada, Excelentíssima Senhora Administradora, Excelentíssimo Senhor Secretário da Direção da Associação Académica, Excelentíssimo Antigo Reitor da Universidade da Madeira, Excelentíssimos membros do Conselho Geral, demais autoridades académicas, civis, religiosas e militares e restantes ilustres convidados, excelentíssimos funcionários, excelentíssimos alunos, caros colegas, minhas senhoras e meus senhores. Gostaria de começar por agradecer a presença de todos nesta cerimónia e de cumprimentar os oradores precedentes, com um especial agradecimento à minha colega, professora Inisete Almeida, pela magnífica oração de sapiência com que nos presenteou. Cumprimento igualmente a senhora Administradora e, na sua pessoa, todos os funcionários não docentes, bem como o secretário da Direção da Associação Académica, que substitui nesta cerimónia o presidente da AUMA, que se encontra ausente no continente, a quem agradeço o trabalho desenvolvido pela Associação Académica em prol da Universidade. Aproveito ainda para saudar todos os meus colegas, bem como os alunos, que são a razão de ser de uma universidade. O mandato desta equipa reitoral foi marcado até este ano pelo prosseguimento dos cortes e perturbações na definição e transferência das dotações do Orçamento de Estado para as instituições do ensino superior, pelas dificuldades na contratação de recursos humanos e substituição de funcionários, docentes e não docentes, que deixam de estar ao serviço, por restrições à autonomia das instituições de ensino superior, de índole diversa, pela continuação da quebra do número de estudantes matriculados na Universidade da Madeira, pelo tema da reforma do ensino superior e da sua rede, bem como do seu modelo de financiamento, e nos últimos anos pela forte polémica à volta da avaliação dos centros de investigação pela FCT. A problemática da reforma do ensino superior, recorde-se, foi colocada na ordem do dia ainda pelo anterior secretário de Estado do Ensino Superior, professor Dr. José Ferreira Gomes. A sua discussão iniciou-se ainda em 2013 e culminou com a apresentação pública pelo Sr. Secretário de Estado das linhas de orientação estratégica para o ensino superior a 7 de maio de 2014. Diante das medidas consideradas nesse documento, salienta-se a criação dos cursos técnicos superiores profissionais, a oferecer pelos institutos politécnicos e pelas unidades orgânicas de ensino politécnico integradas em universidades, e a aprovação do Estatuto do Estudante Internacional, a par de outras medidas de menor impacto ou ainda em fase de preparação ou implementação. Foi ainda proposto um novo modelo de financiamento do ensino superior, de caráter distributivo, que não abordaremos aqui, uma vez que o atual Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, o professor Dr. Manuel Leitor, já declarou que não tenciona aplicar uma nova forma de financiamento sem que haja um aumento considerável da dotação global para o ensino superior. Naturalmente, a Universidade da Madeira, na definição da sua estratégia de desenvolvimento e dos seus planos de atividade, não podia deixar de ter em conta essas linhas de orientação e, dentre das principais medidas tomadas em 2015, destacam-se pela sua importância a alteração dos estatutos da Universidade para, entre outras coisas, acomodar a criação de novas unidades orgânicas politécnicas que permitissem, nomeadamente, oferecer cursos técnicos superiores profissionais em outras áreas para além da saúde. A criação, para esse fim, da denominada Escola Superior de Tecnologias e Gestão e a oferta dos primeiros 4 cursos técnicos superiores profissionais, cursos que tiveram uma grande adesão, com 210 candidatos para 76 vagas. O ano de 2016 apresenta um novo quadro, decorrente da existência de uma diferente equipe governativa, que aparenta representar já uma relativa inflexão positiva na política em relação ao ensino superior. Na realidade, em relação a 2016 é afirmado que as instituições de ensino superior receberão exatamente a mesma dotação que em 2015, corrigida em função das alterações salariais que irão ocorrer,
para o que será procedido a um reforço orçamental apropriado. E o atual Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior anunciou que pretende aumentar o financiamento das instituições de ensino superior a partir de 2017, com base num contrato de confiança de incidência plurianual, de 2017 a 2019, a estabelecer pela tutela com cada instituição. Apesar das recentes cativações ocorridas no início de abril, a que após a reação do Conselho de Reitores e de outras entidades se seguiram descativações, embora não totais, apesar destas cativações terem levantado algumas sombras sobre este quadro de esperança que estava a formar, continua a existir uma expectativa de confiança numa inflexão da política em relação ao ensino superior, a qual é absolutamente indispensável. O estabelecimento do contrato de confiança será, assim, uma das principais tarefas deste ano de 2016, tendo já sido acordado, no âmbito do Conselho Geral, por proposta do Reitor, a criação de um grupo formado por 1 ou 2 conselheiros de cada uma das comissões especializadas do Conselho Geral em assuntos financeiros e planeamento estratégico, para apoiar a reitoria na preparação e negociação desse contrato de confiança. Diante dos pontos que julgamos de interesse abordar com a tutela nessas negociações, salientaríamos. Em primeiro lugar, a questão da insularidade e da escala. É necessário dispor de uma forma de financiamento ou de uma dotação adicional que permita compensar as universidades das regiões autónomas, não só pelos custos acrescidos pela sua situação insular e ultraperiférica, situadas a mais de 900 km de distância das outras universidades públicas portuguesas, com impactos óbvios logo na possibilidade de estabelecer parcerias, por exemplo, no âmbito da oferta de ciclos de estudos e nos custos dessas parcerias, mas também e fundamentalmente por não poderem usufruir dos ganhos decorrentes do maior número de alunos. A Universidade da Madeira é não só a mais jovem universidade pública do país, mas também a que tem menos alunos, apenas perto de 3 mil. Seguindo-se a Universidade dos Açores, com cerca de 3.500 alunos. Após o que segue a Universidade de Évora, já com bem mais de 6 mil alunos, de acordo com os dados do Conselho de Reitores. Ora, não só o número necessário de funcionários não docentes da Administração Central e dos Serviços de Apoio de uma instituição do ensino superior não cresce linearmente com o número de alunos, como os custos docentes de formação de um aluno, como é bem sabido, diminuem quando o número de alunos do curso aumenta, embora de forma não linear. Assim, se a obrigação do Estado suportar, pelo menos parcialmente, o custo de formação de estudantes, deve ter isso em conta, financiando percentualmente mais as instituições com números de alunos abaixo de certos limiares e com menor número médio de alunos por curso, em modos, obviamente, a estudar. Uma outra questão fundamental é do ensino politécnico. Sendo o objetivo dos governos nacional e regional o desenvolvimento do ensino politécnico na região autónoma da Madeira, e nomeadamente os novos cursos técnicos superiores profissionais, e sendo consensual que não faz sentido criar um Instituto Politécnico na região para o efeito, devendo ser a Universidade a desenvolver no seu próprio seio esse ensino, a UMA procedeu às necessárias alterações dos seus estatutos com a criação de uma nova escola superior para a oferta de ciclos de estudos de natureza politécnica. No entanto, embora necessário, tal não é suficiente. Na realidade, com exceção da área da enfermagem, a UMA não dispõe de docentes na carreira politécnica, recorrendo para o efeito, provisoriamente, a uma afetação parcial de docentes universitários e a contratações a tempo parcial. É assim necessário criar condições, nomeadamente financeiras, que permitam as indispensáveis contratações para tal oferta, a par da construção de uma rede regional para o efeito. Uma terceira questão a abordar é a da medicina. Em relação ao ciclo básico de medicina, mantém-se o objetivo de ter na UMA, a prazo, não os 2, mas os primeiros 3 anos do mestrado integrado em medicina, que conferem o grau de licenciado em estudos básicos de medicina. Irão decorrer negociações com a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e com o Governo Regional, e necessariamente também com a tutela, para procurar reunir as condições necessárias a tal extensão e sua submissão à 3AS, isto é, à Agência de Acreditação e Avaliação do Ensino Superior. No âmbito de extensão do curso de Medicina na Madeira, é igualmente importante que o futuro novo hospital da região seja planeado de modo a dispor também das valências necessárias à de um hospital universitário. Para além dos temas anteriores, existem ainda vários outros assuntos a abordar no quadro de um contrato de desenvolvimento para a UMA, como, por exemplo, o enorme déficit de professores associados e catedráticos na universidade, que se situa em 17% do conjunto dos professores de carreira,
em vez dos 50% considerados mínimos no Estatuto da Carreira Docente Universitária. A problemática geral da degradação das instalações e da renovação dos equipamentos e a questão das amortizações no âmbito da sua aquisição por projetos. A questão da autonomia universitária e da imposição de restrições, como a obrigatoriedade de recorrer ao Sistema Nacional de Compras Públicas, que têm ainda maior impacto negativo em universidades, como a nossa, situadas em regiões em que as economias locais não usufruem do efeito de escala proporcionado pelos grandes centros. E a necessidade de poder aceder a fundos que nos apoiem na internacionalização, nomeadamente para a divulgação da nossa oferta formativa e captação de estudantes internacionais. Note-se que, embora as verbas necessárias para a divulgação e captação de estudantes internacionais não variem significativamente de universidade para universidade, o seu peso no respectivo orçamento é muito maior na UMA, devido ao seu orçamento exíguo, do que nas outras universidades. Salienta-se que estes contratos de confiança irão ser discutidos após sucessivos anos de desinvestimento no ensino superior. Como, aliás, foi referido pelo atual Ministro, na reunião que teve com o Conselho de Reitores a 5 de janeiro de 2016, o investimento em ciência e tecnologia decresceu 23% de 2010 a 2014, tendo 1.076 docentes abandonado o ensino superior nos últimos 4 anos, dados do Ministro. E essas sucessivas reduções das transferências do Orçamento de Estado foram acompanhadas por fortes quebras no número de alunos e consequente redução das propinas cobradas, a principal componente das nossas receitas próprias. No caso da UMA, o número de alunos em cursos com pelo menos 60 créditos ACTS, portanto, tipicamente pelo menos um ano, decresceu 7,9% em 2012-13, face ao ano letivo anterior, 8,4% no ano seguinte, isto é, em 2013-14, e 5,6% em 2014-15. Neste ano letivo, continua a existir um decréscimo de cerca de 2,2% no número total de alunos, apesar do número de novos alunos ter crescido pela primeira vez nos últimos 4 anos e em mais de 10%. Em grande parte devido à oferta dos 4 novos cursos técnicos superiores profissionais e à pós-graduação em contabilidade e fiscalidade. Por outro lado, tornou-se necessário proceder a alguns investimentos imprescindíveis, seja na renovação de equipamentos que se encontravam completamente obsoletos, seja para a satisfação de requisitos necessários à acreditação dos ciclos de estudos pela A3AS, envolvendo, por exemplo, reforço do corpo docente e a montagem de laboratórios em algumas áreas. A conjugação dos sucessivos cortes orçamentais com as referidas quebras no número de alunos e a necessidade de investimentos inadiáveis têm levado a exercícios cada vez mais negativos. Apesar da situação da Universidade ser de momento sólida, face ao saldo acumulado que ainda dispõe, a execução orçamental de 2015 foi muito negativa. Tal implica a necessidade imperiosa de, em 2016, aumentar as receitas da UMA, normais e extraordinárias, e diminuir, na medida do possível, as suas despesas de funcionamento. Em particular, o atual quadro torna inviável continuar a manter o valor das propinas dos primeiros ciclos inalterado, nomeadamente se pretende manter, como desejamos e iremos fazer, os vários apoios aos estudantes e, em particular, o Fundo de Apoio de Emergência, através do qual a UMA paga a propina a 40 estudantes com dificuldades, mas já não abrangidos pela Bolsa de Ação Social. Assim, em 2016-17 existirá um aumento anual de 28,47 €, portanto, nas propinas dos primeiros ciclos de estudos e de 25 € nas propinas dos cursos técnicos superiores profissionais. Saliente que no caso dos bolseiros de ação social, que são cerca de 42% dos estudantes da universidade, este aumento, que é inferior a 3 € por prestação, é totalmente suportado pelo Estado. Note-se ainda que, para além do Fundo de Apoio de Emergência da UMA, continuarão a existir e aumentarão as bolsas suportadas por empresas, que no âmbito da sua responsabilidade social pagam as propinas de estudantes não abrangidos pela Bolsa de Ação Social em função do seu mérito e dificuldades financeiras. Essas bolsas, conforme os casos, tanto podem abranger qualquer aluno da UMA de cursos de primeiro ou segundo ciclo de estudos ou de cursos técnicos superiores profissionais, como podem ser dirigidas apenas para certos cursos de engenharia que são importantes para a região, mas que passam de momento por dificuldades de atração de alunos, como é o caso das bolsas patrocinadas pelo Grupo AFA e pela empresa Eutelsat, como podem dirigir-se apenas a alunos provenientes de alguns concelhos, como no caso das bolsas angariadas através da colaboração com a Câmara Municipal da Ribeira Brava. Concretamente, em 2015-16 obteve-se os seguintes apoios:
Empresa Blandi, 10 bolsas. Grupo AFA, 3 bolsas. Clube Desportivo Nacional, 2 bolsas. Delegação da Madeira da Cruz Vermelha Portuguesa, 2 bolsas. Empresa Eutelsat, 4 bolsas. Grupo Sousa, 1 bolsa. Empresa Assino, 15 bolsas. Em 2017 prevê-se desde já que estas empresas passem a apoiar 45 alunos, em vez dos 37 alunos que apoiaram neste ano. A estas empresas gostaria de agradecer em nome da Universidade da Madeira este apoio, que contribuirá significativamente para alcançarmos o objetivo de nenhum aluno deixar de tirar um curso na UMA por razões económicas. Frise-se ainda que, para além do Fundo de Apoio de Emergência, continuaremos a manter o apoio às bolsas de alimentação de iniciativa da Associação Académica, através do financiamento de 10 bolsas em cada semestre, no valor aproximado de 200 euros cada. A possibilidade de regularização de dívidas à UMA em 36 prestações. A possibilidade de pagamento das propinas em 10 prestações. A redução a 50% do valor da propina de estudantes a tempo parcial. E a possibilidade dos alunos de segundo e terceiro ciclos, a que só falta a dissertação, poderem pagar apenas 1/10 da propina anual por cada mês que necessitem para concluir até um máximo de 5 meses. Igualmente, iremos manter o apoio aos nossos antigos alunos, protocolado com a Associação dos Antigos Alunos da Universidade em 14 de outubro de 2015, o qual prevê a redução de 10% no valor das propinas dos mestrados e doutoramentos que tenham propinas mais elevadas, acima de 1.500 euros. Bem como a possibilidade de uma redução parcial de propinas em pós-graduações e outros cursos não conferentes de grau a decidir caso a caso. Caros colegas, funcionários e alunos da Universidade e ilustres convidados, como tenho referido várias vezes, a consolidação e afirmação da Universidade, no médio e longo prazo, dependem da sua capacidade de se internacionalizar e de se assumir como um dos motores do desenvolvimento da região. Mas no curto prazo, a sustentabilidade financeira e de recursos humanos da Universidade vai depender, em grande parte, desta conseguir inverter a tendência de diminuição do seu número de alunos, passando a crescer, o que exigirá, entre outras medidas, capacidade para se abrir a novos públicos. Consideramos que o alargamento da formação avançada, em simultâneo com uma oferta sustentada dos novos cursos técnicos superiores profissionais, juntamente com uma maior captação de estudantes internacionais, constituem objetivos em que toda a Universidade se terá de empenhar e ajudar a viabilizar. Por outro lado, o reforço das condições para o desenvolvimento da investigação na UMA terá de continuar a ser uma das nossas preocupações. É muito importante aumentar a participação dos nossos docentes em unidades de investigação e desenvolvimento financiadas pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, bem como apoiar a criação de grupos e centros de investigação na UMA, que aumentem a produção científica dos docentes da Universidade e fomentem a participação de estudantes em ambientes de investigação, esperando-se que a regulamentação dos projetos da UMA, a submeter à Comissão Académica e ao Conselho Geral, possa contribuir para esse efeito. Como é bem conhecido, os anos anteriores foram marcados por forte polémica à volta da avaliação dos centros de investigação pelo FCT. Como a minha intervenção já está longa, no que respeita a esse processo, em relação ao qual o clube foi extremamente crítico, gostaria apenas de salientar como muito positivo a passagem de bom para muito bom do Centro de Química da Madeira, a manutenção como excelente de um laboratório de robótica e sistemas de engenharia, um laboratório associado onde se encontra integrado o MITI, a manutenção como muito bom do Centro de Investigação em Desporto de Saúde e Desenvolvimento Humano, onde temos um polo, e ainda a classificação de excepcional obtida pelo Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear, onde se encontra integrado o nosso grupo de Física dos Plasmas. Gostaria ainda de salientar com satisfação que o montante do orçamento das candidaturas acabadas de submeter ao POMAC 2014-2020 mais que triplica o das candidaturas submetidas ao POMAC 2007-2013, passando de cerca de 4 milhões de euros submetidos a 2007-2013 para quase 12 milhões e meio de euros submetidos agora. Mas é importante melhorar cada vez mais o apoio aos docentes, quer na elaboração de candidaturas, quer na sua execução. Por outro lado, deve-se igualmente melhorar a divulgação da investigação que é feita na UMA, incluindo em centros e grupos não integrados em unidades financiadas pela FCT, bem como estimular a colaboração interdisciplinar, a inovação e a ligação às empresas, seja no âmbito de candidaturas de projetos conjuntos, seja no quadro de prestação de serviços. Nesse âmbito, salienta-se a assinatura em fevereiro de 2015 de um protocolo de colaboração com a ACIF, bem como as várias colaborações já existentes com empresas e entidades regionais, em múltiplas áreas, que vão desde a agroalimentar, à saúde, às tecnologias da comunicação e informação e à cultura. Bem, está na hora de terminar. Mas antes disso, não posso deixar de recordar que neste ano de 2016 faz 25 anos que iniciou a sua atividade a Associação Académica da Universidade da Madeira.
a todos os seus presidentes, desde o primeiro Dr. Jorge Carvalho ao atual engenheiro João Batista, quero agradecer o trabalho que a Associação Académica tem desenvolvido em prol da Universidade. Por sua vez, também neste ano, 2016, faz 20 anos que a UMA deixou a fase de instalação, com a homologação dos seus primeiros estatutos pelo Ministro da Educação, professor Dr. Marçal Grino, neste anfiteatro do edifício do Colégio, a 13 de maio de 1996. Desde então, temos percorrido passo a passo um longo percurso de implantação na região, em que cada vez mais a Universidade se assume e é reconhecida por todos como um ator indispensável ao desenvolvimento cultural, social e económico da Madeira. Dentro de minutos, teremos um dos pontos altos deste evento, com a entrega da medalha dos 25 anos da UMA, concebida pelo nosso saudoso colega Celso Caires, aos funcionários docentes e não docentes que completam 25 anos efetivos de casa neste ano. Com tal homenagem, pretendemos reconhecer o seu papel indispensável na construção da nossa instituição e, por extensão, agradecer a todos os que têm contribuído para a afirmação da Universidade, docentes, funcionários, não docentes e alunos. A todos, o meu muito obrigado em nome da instituição. Muito obrigado. Minhas senhoras e meus senhores, no prosseguimento desta sessão, daremos início à cerimónia de entrega das medalhas. Gostaria de chamar a senhora administradora e o senhor reitor para que em conjunto procedam à entrega das medalhas. Passo então a chamar os docentes que serão agraciados com a medalha comemorativa dos 25 anos da UMA. Duarte Luís Freitas. Helena Paula Caldeira Araújo. José Luís da Silva. Mário Dionísio Cunha. Passo a chamar os funcionários não docentes. António Pires. António Spínola de Freitas. Celso Pereira. Elisete Freitas Pereira. Elsa Maria Aguiar Souza. Helena Mendonça Betancourt.
Cristina Camacho. Paulo Diniz. Susana Vasconcelos. Eis-nos chegados ao final da cerimónia, pelo que, em nome do Sr. Reitor, declaro encerrada a sessão.